Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos dar sequência à nossa série de exposições do Evangelho de Marcos. E eu queria convidar a igreja a abrir o texto sagrado, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, palavra do Senhor para os nossos corações. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 45 ao verso 56 é o texto da nossa meditação e reflexão nesta noite. Aqueles que estão em casa, por favor, pegue aí a sua Bíblia, separe esse tempinho para, junto conosco, meditar na palavra do Senhor. Diz assim, Marcos 6, 45 ao 56. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedindo ao Senhor que abra-nos a porta-palavra, que nos dê entendimento da sua palavra, discernimento, e para o pregador, fidelidade e intrepidez também na ministração da palavra. Ó Deus, a tua palavra foi lida e agora encontra-se diante de nós para a nossa reflexão, para a instrução da tua igreja nesta noite. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo que inspirou esta palavra, possa agora nos dar discernimento, luz, possa, ó Deus, abrir a porta à palavra nos nossos corações. E também, Senhor, que o Senhor me conceda coragem, intrepidez, ousadia no Espírito para proclamar a tua palavra. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, e não pura e simplesmente o que queremos ouvir. Fala com a tua igreja, fala com aqueles que estão, ó Deus, acompanhando, ó Deus, esta transmissão. Salva vidas, transforma vidas, que corações sejam transformados para a glória do teu nome. É em Cristo Jesus que eu te oro, e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, mantenham a Bíblia aberta para a gente considerar o texto sagrado. À guisa de introdução, eu gostaria de levantar alguns pontos para que a gente possa entender esse texto.
primeiro lugar, é claro, é notório quando a gente lê esse texto, que o texto que nós acabamos de ler, o parágrafo, essa perícope que nós acabamos de ler, tem uma relação muito íntima com o que nós vimos na mensagem passada, ou seja, com o episódio da multiplicação aqui dos pães e dos peixes. Quando você olha o texto, você vê aqui a multiplicação dos pães e peixes a partir do verso 30 até o verso 44. E aí o texto narra, em seguida, esse episódio aqui de Jesus andando, mais uma vez, um milagre no mar, e agora Jesus andando sobre as águas. E quando você vê aqui o verso 52, Marcos dá para nós essa ligação que há entre o episódio de agora e a questão dos pães e peixes. Ele diz assim, verso 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então, Marcos está chamando a atenção para esse relato extraordinário de Jesus andando sobre as águas e faz uma relação aqui entre esse milagre, esse relato, com o que aconteceu antes, com a questão dos pães. Os discípulos não haviam compreendido o milagre dos pães, eles não haviam ainda compreendido a respeito da identidade de Jesus, e aqui, mais uma vez, Jesus está se revelando a eles. Então, existe uma relação muito íntima entre esse texto e o anterior. O contexto é aquele momento de férias frustradas. Lembra que Jesus havia chamado os discípulos para ter um momento de descanso? Eles tinham chegado da viagem missionária, e aí Jesus chama eles para ter um descanso, e quando eles chegam lá do outro lado, tem uma multidão, e Jesus vai pregar para aquela multidão, e estragaram o dia de lazer, de Jesus e dos discípulos. E aí, Jesus multiplica os pães, os peixes, e acontece aqui algo interessante, que Jesus agora vai mandar os discípulos na frente, mandar embora, enquanto ele fica também despedindo as multidões. O problema aqui, meus irmãos, para a gente entender esse texto, é que, por que Jesus está mandando os discípulos embora? O texto vai usar aqui uma expressão muito forte, ele compeliu os discípulos, e também aquela multidão, e ele vai ficar só, e ele vai no monte e vai orar. O que estava acontecendo aqui nesse momento? É uma multidão, Jesus havia alimentado eles espiritualmente e fisicamente, mas chegou o momento já, no fim da tarde, em que Jesus vai mandar aquele povo embora. E ele vai orar ao Pai. Mas ele, antes de mandar a multidão embora, ele manda os discípulos. Por que ele manda os discípulos embora? E por que ele manda aquela multidão embora? E por que ele vai orar sozinho? O que motiva? Você não vai entender esse texto se você não levantar essas perguntas. A outra coisa é, por que Marcos está chamando a nossa atenção para isso aqui? Lembre-se, nós estamos estudando a história de Jesus. O objetivo de Marcos não é chamar a nossa atenção para o milagre em si, para a ocasião em si, para a geografia da época, para o mar da Galileia, para os pães, os peixes, a multidão, os apóstolos. O objetivo de Marcos não é chamar a nossa atenção para esses personagens que nós diríamos são coadjuvantes. Eles não são o personagem principal da cena. O personagem principal é Cristo. Marcos está narrando para nós a história de Cristo, a história de Jesus. E ele quer provar, e ele está provando por A mais B no seu relato, que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, cada episódio, cada relato que está aqui, tem o propósito de apontar para Cristo e mostrar a divindade de Cristo. Qual é o problema?
mesmo diante de tantas evidências, mesmo diante de tantos episódios extraordinários, os apóstolos não compreenderam, porque o coração deles estava endurecido. Isso aqui é um alerta para nós, meus irmãos. Não é porque você vê milagres, não é porque você escuta pregações, não é porque você lê livros, porque você estuda teologia, ou porque você frequenta uma igreja, que significa dizer que você compreende ou sabe quem é Jesus. O seu coração pode estar endurecido, o seu coração pode estar petrificado, e você não compreender a natureza, de fato, de Jesus. É o que está acontecendo aqui. O que nós já vimos até agora, meus irmãos, é algo assim extraordinário. Milagres, curas, multiplicação de pães e peixes. Você já pensou que coisa extraordinária? Jesus está ali com uma multidão à sua frente, e ele multiplica pães e peixes, ele alimenta aquele povo. E nem assim os discípulos compreenderam a natureza do Senhor Jesus. Aí Marcos vai mostrar mais um relato, onde Jesus vai se revelar para os discípulos, onde ele está revelando a sua divindade para os discípulos. Esse relato aqui, ele tem como propósito provar para mim e você, assim como foi para os apóstolos, que Jesus é o Filho de Deus. Que ele é esse Deus que nós acabamos de cantar, que tem poder sobre a natureza, que tem o controle, que está no trono do universo, é Jesus Cristo. Então Marcos vai mostrar aqui a autoridade de Jesus sobre a natureza. Ele está andando sobre as águas, andando como se fosse em um chão duro. Ele está andando sobre as águas do mar com a maior tranquilidade, porque ele é Deus, porque aquele mar lhe obedece, porque ele tem autoridade sobre aquele mar, ele é aquele que pode todas as coisas, e ele conhece os elementos da natureza, porque foi ele que fez. Então, ele sabe como andar sobre as águas, ele sabe, e ele vem andando e se revelando para os seus discípulos. Então, lembre disso, há uma relação muito grande entre o texto que nós acabamos de ler e o episódio anterior, que chama muito a nossa atenção. Olha como é que o texto começa, verso 45. Logo a seguir, está vendo a relação entre o que vem agora com o que foi dito antes? Logo a seguir, ou seja, depois daquilo que aconteceu, da multiplicação dos pães e peixes, daquele momento que Jesus estava com aquela multidão, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Olha que coisa interessante aqui. Logo a seguir, logo depois daquele momento de multiplicação dos pães e peixes, Jesus, ele vai compelir, ele vai ordenar, ele vai impelir os discípulos. A ideia do texto é que os discípulos não queriam ir embora, mas Jesus praticamente obrigou. Até porque eles tinham vindo para passar um dia com o Senhor, foi o Senhor que trouxe. Mas aí Jesus chega para eles, em determinado momento, e diz: olha, peguem o barco e vão para o outro lado. Vão lá para Betsaida. Não, Senhor, nós não vamos, vai deixar o Senhor aqui, o Senhor vai ficar sozinho. E Jesus compeliu, Jesus bateu forte: vão embora, vocês precisam ir, e eu vou despedir a multidão. Então ele compeliu, ele praticamente obrigou os discípulos a irem embora, irem para Betsaida. E ele também despediu a multidão, e diz o texto que, e tendo despedido, subiu ao monte para orar. Quando a gente compara os relatos, esse texto aqui ele está em Mateus, ele está em Marcos e ele está no Evangelho de João. E quando você tem uma narrativa
nos evangelhos, que aparece nos evangelhos, você tem que dar uma lida nos 3 relatos ou 4 relatos, para você entender o contexto, para você entender as nuances do texto. Veja bem, Marcos está sendo muito sucinto. Marcos simplesmente diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado da Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, ele subiu ao monte para orar. A questão é, por que Jesus fez isso? Por que Jesus foi tão enérgico com os discípulos, a ponto de compelir os discípulos para que eles passem para o outro lado? Por que Jesus está despedindo aquela multidão que agora está alimentada, aquela multidão que está ouvindo ele com prazer? Por que ele está mandando aquela multidão embora? E por que ele fica sozinho? Ele quer ficar só. Dá para você entender aqui que Jesus quer ficar só para orar? É mais um momento nos evangelhos em que Jesus resolve ficar só com o Pai em oração. É mais um momento. Então ele chega para os discípulos e diz: vão embora daqui, vão lá para Betsaida, e eu preciso ficar só. E eu vou despedir a multidão aqui. Algumas coisas podem vir à nossa mente. Primeiro, porque já era tarde. Já era tarde. Essa é uma das razões. O dia foi cansativo. Foi um dia, sim, de ensino, de multiplicação de pães e peixes, de cuidar de toda aquela multidão, e agora chegou o fim da tarde, então aquela multidão tem que ir embora. Ok, mas por que os discípulos iam embora também? A multidão a gente até entende, era tarde, eles precisavam voltar para as suas casas, eles precisavam voltar para as suas famílias. Mas e os discípulos? Eles não vieram para estar com Jesus? Não foi Jesus que chamou eles para estarem com ele? A melhor resposta para isso aqui, meus irmãos, está quando a gente compara os relatos e a gente vê o relato do Evangelho de João. Porque antes de João narrar esse episódio, João diz que aquela multidão estava querendo fazer de Jesus um rei humano. Aquela multidão, quando viu Jesus multiplicando pães e peixes, aquele povo disse assim: esse é o nosso rei. Esse é o melhor líder que nós poderíamos ter, porque ele multiplica pães e peixes. Aquela multidão estava olhando para Jesus, não com um olhar correto, à luz do que ele é, mas olhando para Jesus do ponto de vista político, humano. Olhando para Jesus à luz do humanismo. E dizendo: olha, esse aqui, ele deve ser o nosso rei. Por quê? Porque ele mata a nossa fome. Ele multiplica pães e peixes. E aí, isso foi uma tentação para Jesus. E não só para Jesus. Foi uma tentação para os discípulos. Porque os discípulos, por não compreenderem ainda, mesmo diante da multiplicação dos pães e peixes, quem é Jesus, não entenderem plenamente quem é a pessoa de Jesus, os discípulos poderiam olhar para Jesus, influenciado pela multidão. Alguns estudiosos dizem que era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Os discípulos, influenciados pela multidão, eles poderiam olhar para Jesus como um rei, como uma autoridade pura e simplesmente humana. Um Messias que estava vindo simplesmente para reverter o cativeiro de Israel, que vivia sob o domínio romano, e que agora não tinha melhor pessoa do que ele para fazer uma revolução. Por quê? Ele poderia causar uma revolução, libertar Israel do domínio romano, e o cara ainda multiplica pães e peixes. Então, se você olhar, por exemplo, lá em Atos, no capítulo
1, capítulo 2, você vai ver que os discípulos, mesmo após a ressurreição de Jesus, eles ainda continuam com essa teologia errada. A teologia de que Jesus veio para restaurar o reino de Israel, um reino humano, um reino político, um reino como o reino de Davi. A ideia do judeu era que o Messias ele viria para restaurar o reinado de Davi, mas um reinado humano, político, social, bélico. E essa multidão estava pensando assim em relação a Jesus. E foi uma tentação, porque lembre-se, Jesus é 100% homem, 100% Deus. E quando aquela multidão quis aclamá-lo como um rei humano, um rei político, um rei com conotações revolucionárias, bélicas, pura e simplesmente social, Jesus viu o perigo e ele manda os discípulos passar para o outro lado, ele despede as multidões e mais uma vez ele vai orar ao Pai. Ele vai orar. Porque o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é uma estratégia satânica que vai em vários momentos aparecer no Evangelho, inclusive com Pedro. Qual é a estratégia satânica? Desviar Jesus da cruz, do seu ministério, da sua missão. O reino de Jesus não é humano, não é político, não é social. O reino de Jesus é um reino espiritual, é um reino divino, é um reino que está acima de qualquer ideologia política, de qualquer ideologia social. Toda vez que o homem quer tirar Jesus do foco da sua missão, Jesus via isso como uma tentação, como uma obra satânica, e que ele precisava vencer diante do Pai em oração. Ele foi orar, sozinho. Ele manda os discípulos embora, ele despede as multidões, e ele fica com o Pai orando. E ele orou boa parte daquela noite. Porque se ele despediu as multidões no final do dia, entre 6 horas da noite, quando ele vai encontrar os discípulos é na 4ª vigília, entre 3 e 6 da manhã. Então Jesus orou praticamente a noite toda diante do Pai, para se ver livre daquela tentação de se tornar um rei puro e simplesmente humano, um revolucionário. Aqui, meus irmãos, a gente já pode tirar algumas lições para a nossa vida. Primeiro, qual é a compreensão que você tem do reino de Deus? O que você pensa a respeito do reino de Deus? Você acha que o reino de Deus é algo pura e simplesmente político, social? Se você pensa assim, como já aconteceu na história, e não tem sido diferente nos nossos dias, você está completamente equivocado. Jesus não veio pura e simplesmente para mudar a realidade social de um povo. Jesus não veio para promover uma revolução política no Império Romano ou nos nossos dias. Jesus veio para libertar o homem de um império e de uma escravidão muito maior, que é o império de Satanás. Jesus veio exatamente para livrar o homem da condenação eterna. Então, toda vez que nós esquecemos disso, meus irmãos, e damos uma ênfase ao Evangelho que o Evangelho não dá, uma ênfase social, uma dimensão política, uma dimensão revolucionária, nós estamos pecando e desvirtuando aquilo que o Senhor veio fazer. Mas, como eu disse, já aconteceu na história. Na década de 60, o evangelho social nos Estados Unidos. No Brasil, a teologia da libertação, no contexto católico, onde teólogos católicos, como alguns estudiosos aí, até brasileiros, né, o Leonardo Boff, que foi um dos pais da teologia da libertação no Brasil, se bem que
o personagem principal da teologia da libertação no Brasil foi Rubem Alves, que era um pastor presbiteriano, e que escreveu a tese de doutorado dele exatamente com os postulados da teologia da libertação. E aí vem Leonardo Boff e tantos outros. Qual é a ideia dos teólogos da libertação? É que Deus veio libertar o homem de uma escravidão social. Que o reino de Deus é um reino humano, político, é uma revolução política, social. Que a verdadeira libertação é essa libertação do domínio, da opressão das classes opressoras. E aí você vê esses teólogos tirando completamente o sobrenatural do Evangelho, tirando completamente a visão de céu, de inferno, de salvação do ponto de vista bíblico, metafísico, e colocando numa dimensão pura e simplesmente humana. O que é salvar o homem? Salvar o homem é simplesmente lhe dar uma condição social melhor. Daí a ênfase nos pobres, a ênfase nos desvalidos. A teologia da libertação, ela foi condenada pela própria Igreja Católica. Teólogos católicos foram excluídos, como Leonardo Boff, foi disciplinado pela Igreja por estar pregando aquilo que a Bíblia não prega. Salvação não é isso. Salvação e a obra de Cristo não é isso. Temos que fazer a obra social, temos que ajudar os pobres, temos que fazer diferença na sociedade, sim, mas o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é isso. Mas infelizmente, meus irmãos, a teologia da libertação que foi tão combatida na Igreja Católica, principalmente no pontificado de João Paulo II, ela está presente hoje nas igrejas evangélicas, com outro nome. Missão integral. A ideia é a mesma. Os postulados são os mesmos. A base filosófica é ler o Evangelho com as lentes do marxismo, com as lentes políticas, e interpretar o Evangelho à luz do que Marx e tantos outros ensinaram sobre a questão social. Tem até um vídeo aí no YouTube de um pastor que se diz presbiteriano, dizendo: eu leio sim o Evangelho com as lentes de Marx, do marxismo. Completamente equivocado. É exatamente o que estava acontecendo aqui. O povo, quando viu pão e peixe, o povo disse: esse é o rei ideal. Mas a visão deles era pequena, era tacanha. Eles estavam olhando Jesus como um político humano. Eles não conseguiram enxergar Jesus como Deus Todo-Poderoso, que se fez carne, que habitou entre nós, que morreu para perdoar os nossos pecados e para nos livrar do inferno. Jesus não veio simplesmente para dar pão e peixe. Jesus veio para livrar você da condenação eterna. A igreja tem que levar pão e peixe? Tem sim. A gente tem que fazer obra social? Sim. Mas a igreja tem também que levar o Evangelho que diz: você está perdido e você precisa de Cristo Jesus para você não passar a eternidade no inferno. Mas tem gente que acha que a igreja só deve dar cesta básica. Tem gente que acha que a missão da igreja é só social. E se você pensa assim, você está completamente equivocado. Porque não adianta a gente dar uma casa, a gente dar cesta básica, a gente arrumar emprego, a gente colocar uma clínica odontológica, se nós não pregarmos o verdadeiro evangelho, essa pessoa vai para o inferno. Era essa a tentação, meus irmãos, já naquela época que o Senhor Jesus iria enfrentar. E é perigosa. E é tão perigosa que Jesus manda os discípulos embarcarem, vá para o outro lado, não fica aqui. Jesus está livrando os discípulos daquela multidão. Ele pega a multidão, despede a multidão, e diz o texto, olha como é que o texto diz: logo a seguir,
compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ele foi orar porque a tentação era grande. Ele está orando por ele está orando pelos discípulos, ele está orando por aquelas pessoas que ouviram a palavra, mas que não estavam compreendendo quem ele era. É claro que o foco aqui é nos discípulos, nos apóstolos. Jesus precisa se revelar a eles. E se revelar a eles não como um rei humano, político, como uma figura que iria libertá-los de uma escravidão pura e simplesmente política. E como é que ele faz isso? Ele manda eles embora. Ele que é onisciente, 100% homem, 100% Deus. Ele já sabia daquela tempestade, daqueles ventos contrários, porque ele é quem controla todas as coisas. Ele já sabia que os discípulos não iam chegar do outro lado enquanto ele não fosse ao encontro deles. Ele já sabia o que ele queria fazer. Ele queria se revelar para aqueles discípulos de uma forma completamente diferente daquela mentalidade humanística, satânica que estava vindo sobre eles. De olhar para ele como um rei, como alguém que é simplesmente que mata a fome do povo com pão e peixe. Olha o que diz o texto. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Veja, meus irmãos, isso aqui é o início da noite. O barco estava no meio do mar. E Jesus estava sozinho, orando, falando com o Pai, intercedendo diante daquela situação, intercedendo pelos discípulos, pelos apóstolos. Talvez o conteúdo da oração era: Pai, abre o entendimento deles, abre a visão deles, para que eles não olhem para mim como um ser humano, pura e simplesmente, mas revele-se a eles. E diz o texto: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Meus irmãos, o relato é sucinto, mas ele é muito vívido. Ele é empolgante. Quando você começa a entender que Marcos está revelando para a igreja em Roma, para aqueles cristãos de Roma, cristãos que estavam até sofrendo, quando você entende que o que Marcos está fazendo aqui é apresentando esse personagem, Jesus de Nazaré, como Deus Todo-Poderoso, e aí você vê um texto como esse, você se empolga ou não se empolga? O barco está no meio do mar. É noite. Jesus está no monte orando. E olha o que o texto diz aqui. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade. Como assim? Por que o Evangelho está chamando a atenção para esse detalhe? Por que o Evangelho está dizendo que Jesus estava sozinho em terra, o barco estava no meio do mar? Se o barco estava no meio do mar, eles estavam a quase 5.000 quilômetros de Jesus. Como é que Jesus, do monte, à noite, está vendo os discípulos? Você consegue ver a grandeza do relato? O propósito do relato? Como é que Jesus, lá no monte orando, está em terra, os discípulos estão no meio do mar, é noite, não tinha energia elétrica, não tinha nada dos recursos.
Jesus não estava com um binóculo olhando de longe. À noite não daria para fazer isso. Mas diz o texto que Jesus viu de longe. Ele viu o sofrimento deles e vendo-os em dificuldade. Porque os ventos eram contrários. O que Marcos está dizendo é: vocês não compreenderam que Ele é Deus? Que Ele vê todas as coisas? Que, como diz o cântico que nós acabamos de cantar, Ele domina o trono do universo. Meus irmãos, Ele está mostrando que aquele homem que multiplicou os pães e peixes, aquele homem que a multidão e até mesmo os próprios discípulos talvez queiram olhar para Ele como um rei pura e simplesmente humano, aquele homem é o Todo-Poderoso, aquele que vê o que você e eu não temos condições de ver. Ele vê muito além do que nós. Ele viu os discípulos em dificuldade, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Vendo-os em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles. Eu acho isso aqui extraordinário. Porque Jesus não só está vendo aqueles discípulos no meio do mar, como Ele está vendo, meu irmão, a nossa mente é finita, a gente não consegue entender isso aqui. Eu só sei de uma coisa, não foi com binóculo. Ele está vendo porque Ele é Deus. Mas Ele não só vê os discípulos em dificuldade, Ele vem ter com eles. Você consegue perceber isso aqui, querido? Que Deus não só vê você, mas Ele vem ter com você. Que Deus não só está vendo a sua dor, a sua luta, a sua dificuldade, aquilo que você está enfrentando, mas Ele é aquele que, além de ver, de contemplar aquilo que ninguém mais consegue contemplar, Ele vem ao seu encontro para estar com você. E outra coisa, o texto diz que Ele veio andando sobre o mar. Aquilo que para os discípulos era um problema, para Jesus está debaixo dos pés dele. Aquilo que para os discípulos era dificuldade, está totalmente sob controle, porque Jesus anda sobre a dificuldade dos discípulos. O que Marcos está dizendo para nós é: Ele não é um homem comum. Ele não é um simples revolucionário. Ele não é um simples rei humano. Ele não é alguém que veio simplesmente para multiplicar pães e peixes. Ele é Deus, que vê todas as coisas, que vem ao encontro daqueles que são seus e que tem domínio sobre a natureza. A natureza está sob o seu controle, sob o seu domínio. Ele anda sobre o mar, Ele anda sobre as águas. Ele anda sobre as águas. Mas o texto ainda diz mais. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Não é interessante o que Marcos está dizendo aqui? Veja a sequência. Primeiro, Jesus está vendo os discípulos. Como? Só porque Ele é Deus. De outra forma, Ele não veria. Segundo, Ele vem ao encontro deles, andando sobre as águas. Mas Marcos dá um detalhe interessante: e queria tomar-lhes a dianteira. Imagina aí, o barco está no meio do mar, Jesus vem ao encontro deles, andando sobre as águas. Ele viu a dificuldade deles, ele viu os ventos contrários, ele viu tudo que estava acontecendo. Mas ele quer tomar a dianteira do barco. Os exegetas, eles procuram entender isso aqui. Por que ele queria tomar a dianteira? Por que será que ele queria ir adiante?
talvez a melhor resposta, meus irmãos, seja a que é oriunda da seguinte interpretação. A ideia aqui é aquela ideia de Deus no Antigo Testamento que ia adiante do seu povo. Moisés, Josué, em vários momentos, na caminhada com o povo de Deus, eles almejaram que Deus fosse adiante deles. E Moisés chega a dizer, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Deus precisa tomar a dianteira na nossa vida. Deus precisa ir adiante de nós. Ele precisa estar na frente. Ele precisa ser o primeiro lugar. Mas o texto diz que quando Jesus vem caminhando e ele queria tomar-lhes a dianteira, diz o texto, eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Realmente, meus irmãos, a coisa é complicada, não é não? No início da noite, aqueles discípulos, os apóstolos, eles são compelidos por Jesus a entrarem no barco e irem para o outro lado. E Jesus fica despedindo as multidões. E eles começam a remar. E a coisa vai complicando. O mar começa, os ventos contrários, e eles já começam a ver que vai vir tempestade, vai vir problema aí. E quando eles estão na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, no momento mais escuro da vida deles, diz o texto que eles, de repente, contemplam um homem andando sobre as águas. Como é que você reagiria? Como é que você reagiria a isso? Eu nunca fui pescar à noite, mas uma vez eu fui com um irmão lá da congregação para tirar uma canoa dele que estava encalhada lá no rio. E eu não pesco nem nada, mas eu fui só ajudar. E quando eu vi aquela escuridão assim, esse irmão, ele passava a noite todinha pescando. Bateu assim um negócio meio ruim em mim, sabe? Digo, meu amigo, trevas, se essa canoa virar aqui, eu estou frito. Imagina aí, você está no meio do mar, num barquinho simples, os ventos quase solapando o barco, como diz o Evangelho de João. E de repente, para completar a história, você vê um cara andando em cima da água. Eu acho que quem andava era eu depois, para casa. Eu acho que eu aprenderia a nadar nesse dia. Diz o texto que eles ficaram aterrorizados. Eles começaram a gritar, eram homens, pescadores. Lembre-se, esses homens aqui, eles eram acostumados com aquele mar. Aqui não era uns camaradas frouxos, não. Aqui era homem, pescador, acostumado com o mar, acostumado a passar noites e mais noites pescando ali. Mas eles nunca tinham visto aquilo. Primeiro, aquele vento contrário, que estava impedindo deles chegarem do outro lado. E agora, para completar, no momento mais difícil, no momento mais escuro da vida deles, a quarta vigília, vem alguém andando, uma silhueta, uma imagem está vindo ali, e é alguém andando sobre as águas. Então eles começaram a gritar e disseram, é um fantasma. A palavra fantasma aqui, na língua grega, ela traz a ideia para nós, meus irmãos, do seguinte: naquela época se entendia que as desgraças, as circunstâncias adversas que aconteciam nos mares, ou tempestades, ou situações adversas, eram produzidas por demônios. A palavra aqui poderia ser traduzida por demônios, espíritos malignos. Na hora que aqueles discípulos viram aquela silhueta andando, eles não davam para identificar muito bem quem era, mas eles só viram um personagem andando sobre as águas. Eles começaram a fazer conexões e
trouxeram à memória a cultura ou o folclore ou as crenças da sua época. Quando eles viram aquilo, eles lembraram de histórias de marinheiros, eles lembraram de relatos da crença popular e disseram: olha, é fantasma, é demônio, realmente existe. Crenças ou crendices ou folclore, mas que agora estava para eles como algo real. Então eles ficaram aterrorizados. Talvez eles já tinham ouvido histórias de gente que estava no meio do mar e apareceu alguém. Você nunca ouviu dessas histórias assim meio escabrosas? Tem tantas histórias assim. Uma vez eu soube de uma história de... Tem tantas histórias nesse nível, mas, por exemplo, eu soube de uma história que a pessoa chegou, comprou um livro na livraria e aí mandou deixar na casa dela. E quando o cara da livraria foi deixar na casa dela, quando chegou lá, a encomenda para fulano de tal, disse: não, essa fulana aqui não mora mais aqui não. Sim, mas ela comprou e está aqui, tá, e mandou entregar. Disse: não é essa pessoa, com certeza, não é essa pessoa. Olha, entra aqui, olha, essa pessoa morreu faz tantos anos. Você nunca viu esse tipo de história? Você nunca viu histórias, por exemplo, meu avô, e meu avô não era uma pessoa de mentira, pelo menos até onde eu sei. Meu avô, ele era motorista da prefeitura lá em Currais Novos, e um dia meu avô chegou em casa de viagem, transtornado. E ele contava essa história, e minha avó contava para a gente. Ele saiu aqui de Natal, foi para Currais Novos à noite, e quando estava chegando em Currais Novos, já de madrugada, ele parou num bar, ele bebia, e foi tomar uma. Só que antes de chegar em Currais Novos, ele deu carona para um camarada. E algumas coisas foram estranhas para ele. Primeiro, quando ele parou o caminhão da prefeitura para dar carona no cara, ele foi descer para abrir a porta, tinha uma trava que só ele conseguia abrir. Quando ele desceu, o cara já estava sentado dentro do carro. E quando ele chegou em Currais Novos, que parou no bar, que foi procurar o cara tinha sumido. E ele ficou apavorado com aquilo. Então, existem histórias e mais histórias. Crendices, fenômenos que nós não sabemos. E aí os discípulos, quando viram aquilo, toda aquela ideia de demônios, de espíritos, de seres, de... seres espirituais que atuavam nos mares e produziam tudo aquilo ali, veio à tona e eles disseram: é um demônio, é um fantasma, é um espírito. E começaram a gritar. O que isso ensina para nós, irmãos? Quantas vezes nós, que somos crentes, que andamos com Jesus, nós estamos dirigindo a nossa vida mais pelas crendices do mundo, pelas histórias do mundo, pelas ficções do mundo, do que pela realidade da palavra de Deus. Crente que acredita em maldição, em sexta-feira 13. Crente que, meu Deus do céu, tem cada crente que só a misericórdia. Correntes. E não mande mais capivara para mim não, pelo amor de Deus. Que a última vez que eu falei sobre isso aqui, meu telefone quase entope. Correntes. Eles ficaram aterrorizados, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus queria passar a dianteira, mas eles ficaram tão aterrorizados com a cena, e se eu tivesse lá eu tinha ficado também, que Jesus se dirige a eles e diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu não sei como foi aquela voz, eu não sei como foi que soou aquela voz, mas o que é interessante aqui, meus irmãos, e é por isso que Marcos está colocando para nós, é que Jesus vai usar uma expressão que é usada somente para Deus no Antigo Testamento, que é a expressão eu sou.
e que João vai colocar no seu evangelho em vários momentos. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. É a mesma expressão que aparece aqui, que está traduzido como sou eu. É o eu sou, é aquele que se revelou para Moisés. É o eu sou que criou os céus, a terra, os mares, e que pode dizer para mim e você: não temas, tem de bom ânimo, eu sou eu que estou aqui com vocês. É Ele que está falando. É o Criador dos mares, é o Senhor sobre a criação, é o eu sou. E é por isso que Ele pode dizer assim: tem de bom ânimo, não temas. Somente Jesus pode dizer para mim e você: não temas, não temas, porque Ele é o eu sou, Ele é o Todo-Poderoso. Quando a gente olha o relato de Mateus, diz que quando Jesus disse isso, Pedro, que era mais afoito, diz assim: se é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Pedro era assim um presbiteriano renovado, né? Era um presbiteriano assim, mais para frente. É o Senhor? Então manda-me ir ter contigo. Vem, Pedro. E Pedro vai. Mas de repente ele começa a olhar o vento, ele começa a olhar aquelas águas debaixo dos seus pés, ele fraqueja na fé. Sabe por quê? Porque ele era humano, como eu e você. Já teve um momento assim na sua vida? Sabe aquele dia que você acorda crente, cheio de fé, louvando, lendo a Bíblia, ora 2 horas, sabe? Aquele dia que você está assim, hoje eu estou assim num nível que se o Senhor mandar eu ir ter com Ele sobre as águas, eu vou, igual a Pedro. Agora, sabe aquele dia que se Jesus quiser pegar você até pela mão e levar sobre as águas, você não vai, que você está sem fé? Ou é só comigo que acontece isso, irmão? Porque tem dia, irmão, que eu acordo, que eu digo assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Sabe aquele dia que você acorda assim, que parece que um dardo inflamado do maligno foi lá na sua mente ou no seu coração? E você está fraco, você está sem fé, você está, às vezes, até às raias de duvidar das coisas de Deus. Mas nessa hora, meus irmãos, sabe o que nos alegra? É que não depende de mim e de você. O Senhor vem e nos toma pela mão e nos segura. Sabe por que você está de pé? Sabe por que eu estou de pé? Sabe por que nós somos crentes? Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos santos, não é porque nós temos fé, nada disso. É porque Jesus, na hora que a gente está fraquejando, Ele vem e nos toma pela mão. É Ele que nos segura. Tem um hino aí, até bonito, né? Mas pelo menos na minha cidade só cantava para os defuntos, então não dou muito valor a esse hino. Mas diz assim: segura na mão de Deus e vai. Não, irmão, se eu segurar na mão de Deus, eu solto. É Deus que tem que segurar na minha mão, e quando Ele segurar na minha mão, eu não vou me afogar nas águas do mar. É Ele que segura. Então, quando você acordar fraco, quando você acordar deprimido, quando você acordar sem esperança, diga assim: Senhor, me segura, me guarda, me livra da queda, Senhor, me protege, Senhor, traz ânimo ao meu coração. Não é pensamento positivo, nem acordar com o pé direito, nada disso. É o Senhor que tem que segurar você. Ele pegou Pedro pela mão. Por que duvidastes? Porque Pedro era como eu e você. Não julgue Pedro não, irmão, porque nós somos iguais a Pedro, ou até piores. De todos os que estavam no barco, Pedro foi o único que foi. Ele pisou na bola, mas ele foi. Ele foi. Aí diz o texto que ele diz: não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Agora a coisa ficou mais clara ainda, porque não só Jesus estava andando sobre as águas, Pedro, um deles, andou sobre as águas,
E na hora que ele ia se afogando, Jesus pegou, e aí eles entram no barco, e assim que entram no barco, o vento cessou. Acabou aqueles ventos contrários. E eles estão atônitos. Marcos diz que eles estão atônitos. Mateus coloca que eles adoraram ao Senhor, que eles se curvaram diante do Senhor. Agora, olha como é que o relato termina. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Tudo isso aqui aconteceu porque aqueles discípulos, os apóstolos, mesmo diante de uma evidência tão extraordinária como a multiplicação de pães e peixes, eles não compreenderam quem era Jesus. Então, mais uma vez, o Senhor tem que se revelar a eles, agora andando sobre as águas, mostrando o seu poder sobre a natureza, mostrando a sua autoridade, mais uma vez, sobre os ventos, mostrando, de fato, a sua identidade como Deus, como Senhor da criação, para que eles compreendam quem Ele é. Após isso, olha lá Mateus, vamos lá para o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 14. Para você ver o que aconteceu aqui após esse episódio. Mateus 14. Jesus anda sobre o mar, versículo 22. Olha agora, versículo 33 do capítulo 14 de Mateus. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Verdadeiramente és filho de Deus. E quando eles usam essa expressão, você sabe que o judeu, quando ele usava essa expressão, ele está fazendo ele igual a Deus. Ele é Deus. Porque somente Deus é o Criador do universo. Somente Deus é que tem autoridade sobre os mares, sobre os ventos, sobre a criação, porque foi Ele que fez. Então, quando Jesus mostra essa autoridade sobre a criação, os discípulos dizem assim: verdadeiramente és o Filho de Deus. E aí eles adoram ao Senhor. Eles adoram o Senhor. Diz o texto: estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam eleitos enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de suas vestes. E quantos a tocavam, ficavam curados. Marcos resume mais uma vez o ministério de Jesus de curas, de milagres, e você sabe muito bem que os milagres de Jesus, eles são sinais que apontavam para a sua divindade. Ele se revela aos discípulos no barco, e ele agora vai se revelar naquelas comunidades. O povo todo vem ao encontro dele. Mas nós não podemos passar por cima do que está aqui no verso 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Eu não consigo, meus irmãos, sinceramente, eu não consigo entender. A minha mente não consegue entender como é que o coração dos discípulos estava endurecido, mesmo diante de tantas coisas que já tinham acontecido no ministério de Jesus. Por que o coração deles estava endurecido? E aqui tem um ponto fundamental que eu concluo a mensagem com esse aspecto. Meus irmãos, conversão, que é você voltar-se para Cristo, você entender quem é Cristo, você compreender a pessoa de Cristo e render-se a Ele, tornar-se um discípulo dEle, é algo que só acontece quando o coração endurecido, ele é quebrado, ele é impactado pelo Espírito Santo de Deus.
não é uma obra humana. Lá em Ezequiel diz assim, Ezequiel, se eu não estou enganado, 36, a partir do versículo 25. Ele diz: dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, e darei a vocês um coração de carne, um coração que eu vou pôr nele o meu espírito, e ele vai bater agora, ele vai bater no compasso do espírito. Aí ele diz assim: então vocês se lembrarão dos seus pecados, da vida que vocês tinham antes, e terão nojo da vida que vocês tinham antes. Mas foi preciso Deus fazer um transplante de coração. Ele pega o coração duro, petrificado, tira ou quebra, coloca um coração de carne, coloca o seu espírito ali, e essa pessoa agora ela é convertida. Ela agora sabe quem é Deus, ela se rende ao Senhor e ela passa a viver uma vida diferente. Pastor, como é que eu sei que eu tive um encontro com Cristo, que meu coração foi transformado, que eu sou uma nova criatura? O texto lá de Ezequiel é muito claro. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos que não foram bons, e tereis nojo vós mesmos das coisas que vocês faziam antes. Quando você se lembra do seu passado, você tem nojo? Você tem nojo? Quando você, de repente, dá uma olhadinha em umas fotos antigas, na vida passada, o que você sente? Saudade? Ou você tem nojo? Eu sei que ela permite, Jéssica. Uma vez eu estava conversando com Jéssica lá em casa, com o André, e Jéssica me disse uma coisa que ilustra muito bem isso aqui. Pastor, quando eu olho as minhas fotos antigas, a maneira como eu me vestia, os lugares que eu frequentava, eu me envergonho. Eu me envergonho. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Você não veio aqui nesta noite para adorar Jesus simplesmente como um rei, como um filósofo, como um político, como um mestre. Você veio aqui, e eu espero que você tenha vindo para adorar Ele como Deus, como Senhor do universo. Mas isso só vai acontecer quando o seu coração endurecido for transformado, quebrado ou mudado pelo Senhor. E a prova de que esse coração foi mudado é que você reconhece a divindade dele, você passa a viver no Espírito de Deus, e você, quando olha para trás, você vê que você hoje é uma nova criatura. E você tem nojo do passado. Agora, se você é daquele, meu irmão, que quando chega o Carnatal, você treme nas bases para estar lá dentro. Se você é daquele que olha para a sua vida passada e para a de hoje, e você não vê mudança, meu irmão, peça misericórdia a Deus. Você continua com o coração endurecido. Você continua precisando de salvação, de conversão, de renovo na sua vida. A minha oração é que Jesus nesta noite se revele a você. A minha oração é que o Senhor mude seu coração. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus tire da sua vida todos os fantasmas, demônios, crendices do mundo. Que você seja liberto de tudo aquilo que o mundo trouxe para a sua mente, para o seu coração. Que a sua cosmovisão seja outra, nova. Os óculos com os quais você vai olhar para a vida, olhar para a história, olhar para a humanidade, olhar para você mesmo, tem que ser os óculos da palavra de Deus, não do mundo. Não do mundo. Mas eu não poderia terminar essa mensagem sem dizer isso também. Há momentos na nossa vida, meus irmãos, que nós estamos fazendo a vontade de Deus, e vem lutas, vem tempestades, vem dificuldades na nossa vida. Os apóstolos, eles estavam de acordo com a vontade de Deus. Foi Jesus quem disse assim:
vão para o outro lado. E compeliu, fez eles irem. Sabe, quando você entende assim, eu estou nessa função, eu estou nessa tarefa, eu fiz essa viagem, eu estou aqui porque foi Deus que mandou. Ok, foi Deus que mandou, mas não significa dizer que vai ser mamão com açúcar. Você pode estar fazendo a vontade de Deus, você pode estar cumprindo a vontade de Deus, e você tem ventos contrários. Se não aconteceu na sua vida, meu irmão, sinceramente, você é uma exceção assim, eu diria até meio complicada. Porque às vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, e ventos contrários. Fantasmas de todo lado. Mas se você está me assistindo agora, e quem sabe você está enfrentando uma luta, uma tempestade na sua vida, eu quero dizer para você, Jesus está vendo, Ele está vindo ao seu encontro, e Ele tem poder sobre tudo isso que está acontecendo sobre a sua vida. Meus irmãos, esse mês tem sido muito difícil. Nós estamos enfrentando aí a segunda onda do coronavírus. É um fato, não temos como negar. É claro que as nossas autoridades agiram de forma irresponsável quando liberaram tudo na eleição, porque queriam o voto do povo, sabendo do que aconteceria. Então você anda aí na cidade, você vê os bares lotados, boates, shows. Aqui em Natal teve show muito grande. Toda a região da nossa cidade está lotada. Os hotéis estão lotados. E todo mundo sabia que vinha a segunda onda. E nós temos famílias, inclusive da nossa igreja, que têm enfrentado lutas e mais lutas. Vocês lembram, semana passada, eu saí daqui para dar assistência a uma família da nossa congregação que perdeu o patriarca da casa, com 50 e poucos anos. Essa semana, eu estava em casa quando o nosso irmão Assis, aqui da nossa igreja, o esposo de Neide, está assistindo agora, estava me chamando às pressas, porque a sua filha, 30 e poucos anos, Heloíse, estava tendo como que um derrame, e foi socorrida às pressas. Meus irmãos, tem muita gente sofrendo. Muita gente sofrendo. Agora à tarde mesmo eu fui visitar a filha de Assis para orar por ela, para conversar com ela e para dizer para ela, lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Coloque sobre o Senhor. Talvez você esteja aqui, você está apreensivo. O fantasma do coronavírus está tomando conta de você ou da sua casa. Tem gente doente. Dr. Medeiros está aqui. Dr. Medeiros tem trabalhado de forma exaustiva. Agora, os médicos estão exaustos, principalmente os psiquiatras e psicólogos, como Medeiros. As pessoas estão paranoicas. Mas eu quero dizer para você que Deus continua no controle de todas as coisas. A sua vida está no controle de Deus. E Ele diz para você hoje, não temas, tem de bom ânimo, sou eu estou com você. Se você tem Jesus, meu irmão, você pode até partir. Eu não estou dizendo aqui que você não possa partir, não. Pode partir do coronavírus, sim. Como o nosso irmão lá da congregação. Você pode até partir, mas se você tem Jesus, você tem esperança. Você tem esperança. Você sabe para onde vai. A sua vida está na mão dEle. Na mão dEle. Eu termino dizendo isso aqui para você. Meu irmão, se você entrou aqui nessa noite, ou se você está me assistindo, e você está achando que o barco da sua vida vai afundar, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus está com você. Enquanto o Senhor estiver com você, o barco da sua vida não afunda, porque você foi feito para viver eternamente com Ele. Eternamente com Ele. Então Ele diz, não temas, tem de bom ânimo. Não temas, tem de bom ânimo. Com Jesus no barco, tudo vai bem, mesmo em meio às tempestades. Mesmo em meio às tempestades, tudo vai bem, porque Ele está conosco. Porque Ele está conosco.
Eu espero que esse texto traga ânimo ao seu coração. Eu espero que esse texto renove a sua fé, renove a sua alegria, renove a sua esperança. Que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Que a palavra de Deus esteja dizendo para você, não interessa qual é o vento contrário. Eu estou vendo, meu filho. Eu estou vendo, minha filha. Eu estou vindo ao seu encontro. Eu estou com você. Eu não sou um fantasma. Eu não sou uma ideia. Eu não sou uma ideologia. Eu sou o seu Deus, o seu pastor, o seu Senhor. Aquele que comprou você por bom preço, com o meu sangue. Você acha que eu não estou vendo, não? Se nós, irmãos, que somos pais, e que nós temos uma natureza corrupta, quando o nosso filho está doente, a gente se preocupa com ele. Quem é pai e mãe aqui sabe muito bem. Quantas noites você já passou acordado observando seu filho, se ele está respirando, como é que ele está? Aí você acha que Deus não cuida de você não, meu irmão? Que Deus não está olhando para você? É claro que Ele está. É claro que Ele está. Vamos ficar de pé para a gente orar?